4 horas de live, mais ou menos. Esse intervalo comercial é o mais rápido da TV brasileira. Ai, gente, eu falo demais. Eu vou pular uns anos, tá, César? Porque você quer que eu fale tudo, vou ter que pular uns anos. O César de Ramírez acabou de entrar aí. Acho bom mesmo. Né, Cezinho? É tudo culpa do César. Pode tudo culpar o César. E aí vocês fizeram o Teatro da UERJ? Sim. Aí o Teatro da UERJ inaugurou, na época, com um balé do Municipal. Foi muito legal. E eu tive mais uma grande oportunidade de trabalhar perto do Jorginho, mas aí como técnica do teatro, que ele foi para o Teatro da UERJ montar um espetáculo da Débora Colker. E eu era, então, a Ritinha do ginástico, né, Ritinha? A Ritinha tá aí também, que eu já vi. Eu fui ser... não estava na equipe do Jorginho, criando a luz, mas eu era da equipe do teatro. E foi maravilhoso. O César de Ramírez está falando, olha o que você vai falar. Ela já falou coisa. Eu só falei mal. E aí foi muito legal também, porque ver o trabalho do outro ponto de vista, né? Então eu acho que eu tive a chance no começo da minha vida profissional de passar por esses lugares, passar assim, pelo estilo de trabalho do Beto, o estilo de trabalho do Jorginho, trabalhar num teatro, que foi uma oportunidade muito singular para mim, mas ao mesmo tempo foi um lugar que eu entendi que eu não queria para mim. Como carreira. Logo depois eu voltei para Curitiba, eu abandonei o Cezinha, ele ficou puto comigo, falei, César, não é para mim, nada a ver, entendeu? Trabalhar no Rio, trabalhar com esses carioca, nada a ver, não entendo esse sotaque, essa gente, não entendo esse calor. Não, mas realmente foi um ano muito bonito, mas um ano muito complicado, assim, em que a minha cabeça ficou muito maluca, mas muito porque eu entendia que o lugar do técnico não era o meu lugar. O lugar de coordenar uma equipe na técnica de um teatro não era suficiente para mim. Eu queria criar luz, eu queria falar coisas. Por exemplo, teve uma semana que teve um monte de grupo de dança que passou por lá, e aí alguém pediu para eu dar um tapinha na luz, para eu fazer uma luz para aquele espetáculo, e aí eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero desenhar, eu quero dizer que cor que eu quero escolher o movimento, eu não quero... eu acho uma profissão lindíssima, a pessoa que vai lá e monta para você, e põe um negócio para funcionar, e opera a tua luz, mas não era o que eu queria. E aí eu abandonei o César, até hoje ele me cobra por isso, abandonei. Toquei, foda-se, vim embora para casa. Voltei para Curitiba e falei, fudeu, não vou ter trabalho, né? Vou chegar em Curitiba, não vai ter trabalho, eu tô ferrada. Liguei pro Beto, falei, Beto, me dá um serviço aí na Tamanduá, cara, porque eu acabei de administrar um teatro lá um tempinho lá, galera e tal, mas não é muito a minha praia, eu preciso trabalhar, fui parar na Tamanduá, fui parar na empresa. E eu entrei junto com o Lero, que hoje é o Lero Couto, que é o dono hoje de tudo aquilo, da Tamanduá e da Paiol da Luz, e que a gente entrou muito junto nesse lugar, assim, de coordenar a equipe, de coordenar a produção, a gente fez Festival de Teatro de Curitiba na época, o Tato estava saindo, ou estava fazendo uma parceria, tinha um armazém, não sei o quê, mas a Tamanduá estava assumindo o Festival de Teatro de Curitiba na época, tinha espetáculo internacional, assim... Mas eu aguentei ficar na Tamanduá também, assim, mais uns 4 meses, 6 meses. Também, tipo, não dava pra mim. Não é a minha praia. É difícil de reconhecer. É bem difícil. E aí, olhei pro Beto Bruel, pro Lero e falei, tchau, galera, vou embora, eu não aguento ficar nesse negócio de empresa. Não era pra mim, não é o meu estilo. Mas qual era a função que você desenvolvia na Tamanduá? Você montava? Eu sei lá o que eu fazia, eu coordenava a equipe, provavelmente. Não, eu coordenava a equipe, na época eu fazia coordenação de equipe. Então, coordenação de trabalho, quem que leva material para onde, quem que chega da onde, transporte, né? Fazia um pouco de logística, assim. Mas não lidava com criação, então não ia fazer evento, não criava luz de evento. Eu fazia uma coisa mais administrativa, que eu não curtia. Mas que eu aprendi muito. Eu aprendi muito de produção de luz, trabalhando na empresa também, claro. Você aprende a lógica da quantidade de tempo, quantidade de tempo de deslocamento, quantidade de profissionais que você precisa, você vai aprender ali na empresa. Eu acho que... Assim, o Beto falou que você era gerente.
Gerente, olha, Beto Brau, que absurdo que você me botou no gerente. Que absurdo. É o fim do mundo. Como é que vocês podiam? Vocês eram malucos, gente. Vocês eram loucos. O César era louco, o Beto era louco, a gente maluca. Enfim, isso era 1998, mais ou menos. 98, 99. Aí eu comecei a fazer luz para todo mundo na cidade, voltei a fazer luz para show, comecei a fazer luz de dança, comecei a fazer luz de teatro de novo, trabalhei com muitos diretores muito legais em Curitiba, eu sei lá, acho que todos os diretores de Curitiba, eu trabalhei com todos os grupos de teatro, todas as companhias, eu trabalhei com todo mundo. Eu fazia uma coisa que eu ia pulando de grupo em grupo, e eu adorava trabalhar com todos eles, achava sempre muito legal e muito bacana diversificar a linguagem, né? Tinha gente que fazia teatro infantil, amava fazer teatro infantil, tinha outro que fazia peça de terror, eu adorava fazer peça de terror. Tem um grande detalhe nesse tudo, é que eu sou atriz. E eu trabalhei muito como atriz também, o tempo todo. Então eu também estava sempre em cena. Então Sério? Eu fazia o teatro, espetáculo das 9 como iluminadora e o da meia-noite eu estava em cena. Eu às vezes criava luz para o espetáculo que eu estava em cena. Era bem comum, assim. A minha carreira como atriz também começa no Vampiro e a Polaquinha em 1994. Então eu venho fazendo teatro como atriz desde então. Né, minha carreira como atriz profissional também, ela também existe. Ela é menos diversa do que a minha carreira como iluminadora, porque como iluminadora eu trabalhei com todos os profissionais de Curitiba, e como atriz um pouco diferente. E tem mais um agravante. Eu comecei a dirigir teatro. Eu comecei a dirigir show, muito show, e é engraçado, sempre começa no show. Comecei a dirigir MPB, show de sala pequena, concerto, shows que tinham uma pegada um pouquinho mais teatral, que vai em texto, que entra uma luz mais teatral, né, que tem uma linguagem, uma dinâmica um pouquinho mais cênica, assim, mais teatral. Não é só música atrás de música, mas que você constrói um ambiente, assim. E foi onde eu fui entendendo também que a iluminação é uma forma de direção. Né? Criar uma luz é uma direção de imagem, uma direção de cena, é uma direção de dinâmica. E, sei lá, eu já dirigi mais de 20 trabalhos, assim. Dirigi bastante coisa. Parece que não, é engraçado, porque para mim é igual fazer luz. É o mesmo exercício, a mesma dificuldade, a mesma pesquisa que fazer luz é fazer direção. Mas você você dirige aí em Curitiba ou fora de Curitiba? Dirijo fora, dirijo em Curitiba, faço um monte de loucura. Eu faço bastante uma coisa que é muito legal, César, que chama interlocução, ou palpite. Eu sou palpiteira. Eu sempre digo que na ficha técnica tem que botar meu nome como palpiteira. Nadia Naira, palpiteira. Ela veio aqui... A companhia ficou uma semana, fui lá para Belo Horizonte, por exemplo. Fico uma semana com uma companhia de dança em Belo Horizonte, do palpite, não fiz luz, não fiz direção, não atuei, dei um monte de palpite e fui embora. Tem gente que chama de interlocução, tem gente que chama de consultoria, eu chamo de palpite. Eu adoro esse lugar do palpite, eu adoro, acho uma delícia. Mas aí aconteceu uma coisa, em 2002, mais ou menos, 2002, eu fui fazer uma luz para o espetáculo do Márcio Abreu. O Márcio Abreu tinha acabado de criar uma companhia de teatro e começou a fazer trabalhos de direção, assim, um pouco mais dentro de uma ideia de companhia. Ele e Felipe Hirsch tinham acabado de montar um espetáculo super emblemático assim, na carreira do Felipe e do Márcio também, que é o Som e Fúria. O Márcio era ator, o Felipe dirigia, Beto Brau fazia a luz. Foi um espetáculo muito grande, assim. E eu comecei a fazer um trabalho com o Márcio, que era uma adaptação de um Cortázar. Eram duas atrizes, era um trabalho lindíssimo. Era um cenário e um figurino de Teca Fichinski, que é uma monstra da cenografia. Eram duas atrizes ótimas, foi um trabalho lindo. E aconteceu alguma coisa entre eu e Márcio Abreu naquele momento, que foi opa,
tem alguma coisa na tua linguagem que me interessa e eu quero trabalhar com você. E eu trabalho com o Márcio diariamente há 18 anos. Tudo que a gente cria junto, eu crio com o Márcio, eu fiz tudo que o Márcio fez até hoje. Talvez umas 2 exceções eu não estava junto, de resto a gente fez tudo. A gente tem uma companhia, que é a Companhia Brasileira de Teatro, a gente tem sede aqui em Curitiba, o Márcio mora no Rio hoje, mas a gente começou a companhia aqui, a Cássia Damasceno, que é a nossa, que é atriz, mas que também é administradora também aqui de Curitiba, a Giovana Soar, que é nossa parceira de muitos anos também, mora em Curitiba. Então a sede da companhia ainda é em Curitiba, mas a gente, como chama Companhia Brasileira de Teatro, a gente produz muito fora daqui. A gente produz muito no Rio, muito em São Paulo, que é onde também a gente consegue verbas um pouco maiores, né, orçamentos um pouco maiores para fazer espetáculos um pouco mais vigorosos, porque o dinheiro, a verba para financiamento teatral em Curitiba ainda é muito pequeno, a lei estadual é meio recente, a gente só tem lei municipal, então fica um pouco difícil de construir coisas muito grandes, volumosas. Então a gente acaba indo para Rio e para São Paulo. E a gente tem uma parceria muito bacana agora também, nos últimos 2 espetáculos do Grupo Galpão, que eu e o Márcio fizemos juntos também. Mas eu não sei essa sua parceria com o Márcio, como que funciona? Qual é essa parceria que vocês têm, além de terem um grupo junto? Eu não sei dizer, justamente o que eu ia te dizer, que eu não sei. O Márcio dirige, né? O Márcio é diretor de teatro, só que o Márcio é dramaturgo. E de repente o Márcio olhou para mim, lá em 2002, e falou assim, você sabe o que você faz? Você não faz luz, você faz dramaturgia. Em 2002 ele me disse isso, eu falei, como assim dramaturgia? Dramaturgia para mim, na época, era texto. Dramaturgia para mim era fala no papel, era, sei lá, orientação de cena. Ele falou, você faz dramaturgia, Nádia, esse teu olhar para a cena, o jeito que você propõe o movimento da luz ou o desenho dela, isso é dramaturgia. E eu fiquei intrigada com aquele negócio e fui estudar, e fui correr atrás, e fui ter referência, e descobri que realmente fui assumir anos depois que eu fazia dramaturgia. E a parceria com o Márcio, ela funciona muito assim, no momento de criar, a hora de começar, eu começo com ele do zero. Eu não começo com o Márcio já com um texto escolhido, ou com o elenco escolhido, com a produção resolvida. A gente começa do zero. Eu vou para o ensaio zero, ou eu vou para o pré-ensaio, que é para o projeto. A gente monta o projeto junto. E não só para a companhia, né? Todos os trabalhos que a gente vem desenvolvendo. Por exemplo, num espetáculo que eu conheci a Aninha, a Ana Luzia de Simone, essa mocinha que me pôs aqui, era Nômades. O Nômades era um trabalho feito lá no Poeira, né? Que era André Beltrão, Mariana Lima, e as meninas tinham uma vontade muito grande de trabalhar com o Márcio, e elas produziram um espetáculo com o dinheiro delas, assim, foi uma coisa, não tinha produção, não tinha incentivo, não tinha nada, foi uma verba do bolso, assim, vamos encher esse teatro. Malu Gali, eram as 3, né? Malu Gali, Mariana e André. E eu entrei com o Márcio, tipo, ensaio zero, no ensaio zero a gente começou a fazer. E porque eu não consigo entender outro jeito de fazer teatro que não seja do começo. Então, mesmo que eu não esteja naquela companhia, eu não sou da companhia da Andréia, ou da Mariana, ou da Malu, elas não têm uma companhia. Mas a gente levou para lá o espírito que a gente tem dentro do grupo, dentro da companhia, que é trabalhar, precisar passar roupa, precisar pegar o bilhete lá na porta, a gente pega o bilhete lá na porta, porque tudo isso é trabalho de luz. Isso que é muito legal de pensar. Porque a gente pensa, cenografia é trabalho de luz, sim. Figurino é trabalho de luz, sim. Maquiagem é trabalho de luz, sim. Deslocamento no espaço, movimentação, aproximando do bailarino, do ator, é trabalho de luz? Sim. Bilheteria é trabalho de luz? Sim. Divulgação é trabalho de luz? Sim. Tudo é trabalho de luz, né? Isso aqui também. É muito legal quando você começa a entender que você é muito mais amplo, o teu corpo é muito maior do que só o momento da afinação do refletor, do projeto, o que está pronto, o que você
opera a mesa. Porque o teatro, ele é inteiro, é impossível fazer teatro por partes, não se faz por partes. É tão difícil montar uma ficha técnica, porque é isso, você tem que botar as partes. Você fala, cara, mas como é que eu vou pôr eletricista cênico se o cara afinou a luz? O cara, sim, eletricista cênico, grudou um fiozinho lá, sim, mas ele também afinou, e ele também deu palpite, ele também falou um negócio. É muito difícil botar nas caixinhas, né? Classificar as coisas. Então, hoje eu brinco que eu não sou iluminadora. Eu não brinco, mas eu não sou mais iluminadora. Eu sou menos, porque eu sou outras coisas também. Mas eu não sou melhor do que iluminadora. Não sou nem mais nem menos. Mas eu sou uma pessoa de teatro, uma pessoa do palco. E se precisar entrar em cena, eu vou entrar em cena. E se precisar escrever para a peça sair, eu vou escrever. E se eu precisar operar o som, gente, eu comecei no som, agora eu lembrei. A primeira peça que eu operei na vida não era uma luz. Era um som, de fita cassete. Fita cassete. Pensa. Gravador de rolo. Era cassete ou era rolo? Não, eu tô lembrando, porque primeiro som que eu operei era fita cassete. Mas logo na sequência, eu operei um espetáculo que chamava Caim, eu acho. Era uma direção do Edson Bueno, Guairinha, teatro grande, cheio, e era gravador de espetáculo? Caim. Caim e Abel, sabe? Sabe? Caim. Então, olha só, eu ia estrear um espetáculo aqui em São Paulo, agora em abril, que cancelou, óbvio, chamado Caim. Veja. Eu acho que é o mesmo texto, hein? Eu não sei de quem é essa, sabia? Eu vou ter que dar uma olhada para lembrar de quem é esse texto. Mas era uma direção do Edson Bueno, era uma cenografia lindíssima, porque era muita areia no palco, era um deserto, tinha uma pintura cênica na boca de cena, assim, uma espécie de cortina corta-fogo, linda de morrer, e tinha fogo em cena. A gente era maluco, né? Tinha uma época que não tinha, a Boate Kiss não tinha acontecido ainda, então a gente não tinha ignifugação de cortina, o cenário. A Nádia Luciana, desculpa te cortar, é Lord Byron, era esse que eu ia estrear agora em abril em São Paulo. Isso. Obrigada, Nádia. E me parece que só teve uma montagem no Brasil, então, ao que me parece, foi essa que você fez. Eu faria a segunda. Provavelmente. Essa luz era de Beto Bruel. A Nádia operava a luz e eu operava o som. E a gente trabalhava com fogo em cena. Tinha, assim, uma canaletazinha que a gente botava uma estopa e passava um querosene, acendia. Meu Deus, acho que a única vez que meu pai foi ao teatro foi nesse dia em que o teatro quase pegou fogo, a gente teve que fechar a cortina, tirar o público, pôr o público de volta. Foi uma loucura. A gente fazia essas loucuras às vezes, né? A gente sempre fez, trabalhar com fogo. A gente não trabalhava com canhão de arco voltaico, como diz o senhor. O que é isso? Um incêndio. Eu brinco que refletor é incêndio controlado, né? Sempre disse essa frase, né? É sempre um incêndio, né? Sim. Enfim, gravador de rolo, né? Pessoa antiga. Não pareço, eu sei, mas eu sou antiga. Não, mas quando eu comecei... Tem umas coisas que eu não posso esquecer, olha aqui, ó. Peraí, que eu tenho umas coisas que eu não posso esquecer. Quando eu comecei a fazer teatro, isso daí também em 94, 93, talvez, não me lembro, a primeira luz que eu operei, o cara do som operava com rolo. E a fita, ela estourava, bicho, no meio da peça. Muito. Aí você tinha que pôr uma líderzinha entre uma coisa e outra, puxar aqui assim no negócio e emendar. Ah, não, cara, era uma tortura. Mas a gente operou coisas piores. Por exemplo, eu tenho uma memória muito linda. A Dani Regis, que foi assistente do Beto Bruel há muito tempo, operou comigo um espetáculo que chamava Agora que São Elas. Era um texto do Leminski, que tinha sido montado pelo João Luiz Fiani, e a gente estava em cartaz no Novelas Curitibanas, que é uma casa adaptada que virou um teatro. E a gente tinha, sei lá, uns 48 canais de rack, uma mesinha GCB de 9 programações, não, acho que tinha 3, acho que era a mesa de 48 com 3 presets só. A Dani operava o som naquelas fitinhas DAT, não sei se você lembra daquela fitinha DAT. Então, e a luz era de Beto Bruel, claro, feita com muita dicróica. Tinha muita dicróica.
Gente, pensa, série de Croica, de 11 de Croica, era uma loucura. Eu tava contando esses dias, né, para vocês, da Casa da Gávea. Primeira vez que eu fui fazer um espetáculo na Casa da Gávea, era um Morte e Vida Severina, com Luz do Jorginho, era a direção de Cristina Pereira, um monte de Croica 12 volts, tudo na série, não tinha transformador, a gente era maluco. Enfim, mas eu e Dani, cabine, a gente tinha que replugar o rack no meio do espetáculo. Claro, né? Tinha 48 canais, tinha aquele pianinho do lado com, sei lá, mais 12 teclas pra gente trocar. Mas mesmo assim, tinha sempre aquele refletor que só acende uma vez, vai perder um canal, não vai perder um canal. Vamos replugar o 36, repluga o 36. E tinha todo aquele entra, sai, prepara. Aquele prepara era uma viagem. Porque aquele prepara era uma maldição, cara. Tira do 12, põe no 14, vira o 25, não sei o que, põe, tira do amarelo. Você falava, meu Jesus. E a Dani tinha que me ajudar, porque tinham mudanças tão rápidas que eu não conseguia fazer. Dani largava o som, o DAT dela, e ia pro hack. E era muito bonito, porque acabava cada espetáculo, a gente estava mais suado que os atores. Porque a gente estava exausto as duas, assim, tipo, conseguimos. Era uma vitória operar. Era muito legal. Cara, eu arrisco a dizer que os anos 90, operar a luz era quase que enfrentar uma guerrilha. Era. Não era fácil, cara. Hoje os caras têm aí tudo hack digital, RDM, e não sei o que, Wi-Fi, IMA. Não, vai operar, cara. Vai operar como a gente operou. De tel era tecnologia avançada. A gente chegou no Guairinha, tinha uma Translux no Guairinha quando eu comecei a operar. Pô, vai operar numa GCB, 3 programações, aquele roteiro entra, deixa, sai, prepara, uma peça de 1h10 com 200 movimentos de luz. XYZ, meu amor. Não, era muito legal, porque realmente a gente aprendeu ali era uma artesania, né? Eu acho que a luz ela ainda é muito artesanal. A gente aprende com os mestres, aprende com os outros, né? Ninguém faz uma faculdade, assim, sai da faculdade todo pronto. Você tem que aprender na labuta, né? Tem que aprender lá no show, tem que aprender na correria. Você está sempre com a corda no pescoço, não adianta. A Alia estava falando ontem do caos organiza. A luz é exatamente isso, né? Vira um caos, você tenta organizar, passa limpo, arruma na mesa, programa, separa, faz teus grupos, né? Fica lá, faz grupo disso, grupo daquilo. Na hora de fazer, você caga tudo, erra tudo, pede pro fulano, anota aí! Você grita pro fulano, anota aí que fica a final, contra a luz! Eu vou contar uma história, ontem falando da Lê, né, do caos e tal, eu vou te contar uma história que me aconteceu ano passado. Criei a luz do espetáculo Mistério de Mavap, fomos pro Teatro Porto Seguro, só de palco para luz eu tive uma semana para montar, para afinar e tal, isso, aquilo. Na sexta-feira a gente começa a fazer o ensaio com a luz pré-gravada. Então a gente começa a fazer, e a nossa programação era, a gente ensaiaria uma parte do espetáculo sexta, uma parte sábado e uma parte domingo, para corrigir tudo. E na segunda começaria o geral para poder fazer a pré-estreia na quinta. E beleza, e aí no domingo, eu tô chegando no Teatro Porto Seguro e eu escuto uma sirene, assim. Eu falei, cara, o que tá acontecendo aqui? Aí entrei, aí eu perguntei pra menina, a menina falou assim, não, isso aqui é um procedimento padrão. Eu falei, tudo bem. Nádia, quando a gente entrou no teatro, o teatro estava completamente alagado, todos os splitters de água tinham explodido em cima do cenário, em cima do figurino, em cima das varas elétricas, em cima de todos os refletores. Que tragédia! Tragédia! Ai. Aquilo que estava teoricamente pronto virou um caos, porque assim, uma luz que eu fiz em uma semana, montando tudo. Cara, eu tive que refazer essa luz com o André em um dia. Porque desceu tudo, remontou tudo e reafinou tudo. Sim, porque você ainda corria o risco de ter problemas elétricos, né? Você estava com tudo molhado, imagina que loucura.
E a gente faz, né, César? Isso que é o legal. A gente dá um jeito, vai ficar pior, vai ficar mais precário, vai ficar mais. Mas a gente vai fazer, porque o público está lá e a gente vai abrir essa porta, não interessa. Nem que a gente tenha que atrasar 5 minutos para terminar de gravar a última cena, mas a gente vai abrir a porta. A gente trabalha com adrenalina e a gente gosta disso, a gente gosta do perigo. A gente gosta do perigo. Ô, Nádia, fala para mim, como que... Uma pergunta enorme aqui que eu não consegui ler. Alguém lê para mim, por favor. O quê? Como é que é? A Letícia está perguntando um negócio. Oi, Lê. Queria perguntar para a Nádia a relação dela com o minimalismo. O uso do branco, luminosidade desnudada, relação com a cenografia exposta, maquinária exposta. Muito bem. Desconstrução. Muito bem, dona Letícia. Eu não sei, a gente falar um pouquinho de concepção, né? Essa pergunta da Letícia é um pouco sobre isso, como é que eu concebo e o que... Na verdade, eu ia te perguntar agora como funciona o seu trabalho de pesquisa. Óbvio, eu sei que as obras são diferentes, né? Mas, enfim, como que é o teu ritual de pesquisa? Como que é o teu o seu processo criativo? Não sei se eu sei explicar muito, não. Porque eu nunca penso na luz. A luz, ela sempre vem por último. Eu acho que eu sempre vou tentar entender do que a gente está falando, qual é o assunto, ou se é uma história ficcional, que eu tenho um personagem, que eu tenho uma história mais cronológica para contar, ou se eu tenho um teatro um pouco mais épico e uns atores que estão narrando coisas ou dando discursos. Se eu tenho um pouco mais de mágica, ou as coisas um pouco mais escondidas, ou se eu tenho as coisas mais declaradas, se é uma comédia, se é um drama, eu acho que tem muito para entender do que é a matéria daquela peça, né? Então, eu acho que as opções, por exemplo, se é branco, se não é branco, se é minimalista, se não é minimalista, se a gente mostra ou não mostra a caixa do teatro, se é palco, se não é palco, eu acho que todas as opções, elas são muito anteriores à luz. E eu gosto de trabalhar com os processos desse começo. Como é que é a minha relação com o espaço, antes de tudo? Se eu for pensar para quem é que eu faço teatro, eu tenho que pensar como essa pessoa está dentro desse espaço, como é que ela vai receber essa peça, como é que ela vai ver, como é que ela vai ouvir, em que distância ela vai estar do ator, do cenário. Então, eu sempre digo que a minha primeira pesquisa é o espaço. O tamanho, a distância, se esse palco é alto, se esse palco é baixo, se a plateia tem inclinação, se a plateia não tem inclinação, se essa acústica é boa, se esse fechamento desse teatro é escuro, é claro. Sempre vai determinar muito do trabalho. Como é que se dá a pesquisa? A gente se enlouquece de imagem, fica muito doido, vê tudo, e trabalha por descarte, eu acho. Né? Acho que essa seleção que a gente vai fazendo de como a gente chega na estética final de um trabalho é muito por descarte. Eu acho que a gente vai descartando. Isso aqui não é, desconfio que isso também não seja, desconfio que aquilo que o figurinista está fazendo pode ser um caminho, então eu vou pelo figurinista. O cenógrafo está me propondo coisas, eu vou lá com o cenógrafo. O diretor está me dizendo coisas de um lugar que eu não conheço, eu vou lá. Se eu precisar ir ao cinema, eu vou, né? Eu acho que a gente realmente alimenta muito imageticamente a cabeça, a gente fica vendo coisa. Eu acho que ir aos teatros, ir aos espetáculos é o lugar onde eu mais aprendo, ver o espetáculo dos outros, ver o espetáculo da Coxia, ver as montagens, eu acho que é onde eu aprendi muito sobre técnica, sobre luz, como chegar aos lugares, como chegar às coisas. Eu nunca penso, por exemplo, num efeito, eu nunca vou chegar para um diretor e vou dizer, putz, aqui tem que ter um vermelho. Não consigo, não é muito da minha natureza, assim. O que eu normalmente faço é como é que eu vou dizer isso? Se eu tenho um espaço, por exemplo, um teatro, um palco italiano, e eu não tenho cutia, não tenho pedra, não tenho bambolina, eu tenho um espaço limpo. O que eu vou fazer? Eu vou iluminar esse espaço de uma maneira que eu possa movimentar o espaço. Eu vou criar profundidade, eu vou criar
espaços pequenos, espaços abertos, eu trabalho talvez por decomposição, composição e decomposição, soma e subtração. Eu acho que a minha luz ela é muito simétrica, no geral, assim, eu vejo ela muito simétrica, mesmo na minha assimetria, às vezes que eu puxo para um lado só, eu vejo que ela é bastante simétrica, talvez porque a luz anda em linha reta, e eu acho que tem que ser tudo meio em linha reta. Talvez seja uma doença aqui na minha mente. Mas eu trabalho muito por composição e decomposição. Eu acho que o espaço pode crescer se eu ilumino muito ele, eu vou somando coisas, eu vou fazendo o espaço crescer e vou juntando o palco com a plateia, e de repente a gente não sabe mais onde é palco, onde é plateia. Isso é muito comum nos nossos trabalhos na Companhia Brasileira. Por exemplo, o Márcio tem muito esse questionamento com os espetáculos, é sempre colocar a plateia no lugar ativo como espectador, ele não está lá vendo o espetáculo passivamente olhando, ele está sempre participando de alguma maneira, opinando, e às vezes é exatamente como plateia. Então, acho que eu trabalho muito nesse sentido, de criar muitas ferramentas para mim, para na hora de eu ir para a mesa, eu fazer uma composição. É como se eu tivesse muitos instrumentos e aquilo eu fosse orquestrar na hora que eu vou para a mesa. Não costumo ir com uma coisa muito definida na minha cabeça, não, assim. Tem muita coisa que se faz na mesa, na hora do movimento, no ensaio mesmo, assim. Mas eu sempre tento ter muito pincel na mão. Ter muito, muito pincel. A minha luz foi ficando muito branca, eu fui deixando de trabalhar a cor. Eu ia te perguntar isso agora. Eu ia te perguntar isso agora. Vou emendar, Como é que pode ser isso? Vamos pensar. O Beto é uma pessoa que trabalha muita cor e trabalha muito bem cor. E talvez por eu nunca entender direito como é que a cor poderia trabalhar, eu fui escapando um pouquinho dela, fugindo um pouco dela. Mas trabalhava com cor, muito em show, trabalhava com cor, em dança, trabalhava com cor. Mas quando eu conheci o Márcio tem ele pede sempre uma crueza, uma frieza, ele quer que a coisa seja um pouquinho mais dura. E eu fui trabalhar, então, com o difusor e fui trabalhar com a correção de cor. Então, nos trabalhos com o Márcio, eu trabalho muito com correção, eu vou trabalhar com 61, vou trabalhar com os azuis todos um pouco mais frios, e dificilmente eu vou trabalhar com os corretivo para rosa, corretivo para lavanda, corretivo para âmbar, e eu passei a usar muita difusão. Então, é bem difícil um trabalho meu, você vê um recorte, eu trabalho bastante eu gosto muito de lâmpada par, né? Então... Amém, alguém, meu Deus. Quem não gosta de lâmpada par? É difícil, é trabalhoso, é chato, queima de vez em quando, mas que brilho bonito, né? Esse desenho bonito que elas fazem, gosto tanto de lâmpada par. Nossa, como eu gosto de lâmpada par. Amo os elipsos também, mas adoro uma lâmpada par. Gosto muito de Fresnel, claro, porque, né, trabalho com difusão, então o Fresnel me ajuda muito. Gosto muito da parzinha pequena, da Cersei, né? Aquela bonitinha que dá para trocar lente, acho fofinha. Eu gosto de lâmpada. Eu ainda sou porque eu trabalho com teatro, o teatro é um pouco mais pobre, a gente tem um pouquinho menos de recursos para trabalhar com moving light, ou com LED, a gente tem um recurso sempre um pouco menor, as temporadas são grandes, a gente muda de teatro, tem que contar com o equipamento dos teatros. A não ser quando a gente vai trabalhar em SESI da Paulista, ou quando vai trabalhar em SESC em São Paulo, que a gente tem um equipamento um pouco mais poderoso disponível, a média que a gente vai trabalhar nos teatros ainda vai ser o PC, o elipso, a lâmpada par, a base do equipamento refletor, do equipamento convencional. O que eu passei muito a trabalhar foi com luz na cenografia, que eu gosto muito de trabalhar o espaço. A minha cor, por exemplo, no último trabalho que eu fiz na companhia, que é o preto, a cor foi para dentro de um objeto. Eu tenho um objeto muito grande em cena, onde a gente projeta coisas, e não tem cor nenhuma na luz, nos refletores, mas tem cor dentro desse objeto. Esse objeto troca de cor, às vezes ele é vermelho, às vezes ele é verde, e é muito legal, porque ele pimenta a cena toda, mas ele está dentro de um quadradinho, parece um celular, um grande celular, assim,
e a cor tá lá, e é de LED. Mas assim, para o LED chegar no 4, ainda vai andar muito, né? Então, a gente vai precisar baratear muito o equipamento, e ter um equipamento com uma tecnologia boa. Sobretudo nesse momento, né? Neste novo futuro que se encaminha o teatro, né? Que futuro. Que futuro, não saberemos. É bem complicado, assim, eu acho que a coisa da grana, ela interfere muito na criação também, sabe? A gente tem ideias incríveis, às vezes quer fazer coisas maravilhosas, e a gente faz, porque eu acho que a limitação, ela estimula muito a criatividade, né? Você tem uma limitação orçamentária, você tem uma limitação de tempo, mas você não pode impedir que isso te faça fazer o que você quer fazer. E aí você vai dar um jeito, você vai emprestar equipamento de alguém, você vai alugar de alguém, ou você vai pedir um apoio numa empresa de luz, ou você vai lá na loja de material elétrico e vai dizer, cara, me dá aí uns bagulho aí, tô precisando de uns transformadores. A gente dá um jeito, né? Acho que é muito legal isso. Espírito de produção, né? A gente tem mais 23 minutos. Quantas vezes na sua carreira a Ana Luzia foi a primeira parceria que você dividiu luz? Não, eu sempre dividi muito luz. O Rodrigo Zelkowski, que está aqui, já dividiu muita luz comigo, a Dani Regis dividiu muita luz comigo. Eu tive uma assistente que trabalhou muitos anos comigo, que é a Erika Takahashi, a Mitiko, que trabalhou anos comigo na companhia e fora da companhia. E chegou um dia também que ela parou de trabalhar comigo porque ela queria criar e fazer as coisas dela. E eu sempre atrapalhei muito a vida dela, tomei muito tempo da vida dela. E aí ela saiu sozinha para fazer coisas, mas sempre fez parceria comigo. O Beto Bruel já fez, que beleza, já fez 2 trabalhos comigo, nos últimos tempos, né, agora, assim, fez o Projeto Brasil, na Companhia Brasileira, que eu estava em cena, e era muito difícil para mim imaginar algumas coisas do espetáculo, porque eu estava em cena de cabeça para baixo. Assim, tipo, de cabeça para baixo, estava um pouco complicado de eu ver a cena. Mesmo que eu filmasse, estava meio difícil de entender. E aí Beto foi generosamente, essa palavra que está tão na moda agora, Beto foi fazer comigo, foi muito legal. E Beto entrou num processo bonito ali de tentar... Ele me falou coisas muito legais, por exemplo, como eu e Márcio temos um jeito de trabalhar muito peculiar, assim. Ele dizia, vocês têm uma linguagem, uma forma de trabalhar que a gente demora para a gente conseguir chegar em vocês, porque é o jeito que vocês estão acostumados a trabalhar. Foi bem bonito. E logo depois, na sequência, a gente foi fazer Molière, que era uma direção do Diego Fortes, que estreou no SESI da Paulista. A gente tinha a farinha, isso, com o Borg, com o Matheus, Nastergaile, com o Renato Borg, o Elcio. É uma produção bem legal, bem bacana. E era com equipamento do SESI, olha que delícia, né? Fazer luz com equipamento do SESI. Muita coisa, né? Cruel se divertiu, com aquelas coisas que faz cor. Não, aquilo se divertiu, foi uma beleza. Foi maravilhoso. Aquela luz do Beto, na verdade. Eu fiquei aqui só eu ia levava cafezinho para ele. Ele ficava lá enlouquecendo e eu ia levar cafezinho para ele. Mas eu gosto muito de dividir. As 2 luzes que eu e a Ana fizemos juntas, que é o Nômades, que a Ana veio operar e depois assumiu a mesa, e para mim isso é uma cocriação, porque ela operava, ela tinha a gravação estava muito pronta, mas tinha muita parte, muitos trechos da peça em que ela não tinha uma programação definida, que ela podia realmente improvisar. Eu gostava muito de deixar ela fazer do jeito dela, e eu acho isso uma cocriação, considero isso uma forma de criar junto. E depois a gente foi fazer um trabalho dirigido pela Inês Viana, na Omondé, a companhia lá no Rio de Janeiro, que é uma joinha que Grace Passou escreveu, que chama Mata Teu Pai. O meu irmão operou essa luz aqui em São Paulo. Eu sei. Era uma joinha, o espetáculo é fortíssimo, assim, a Débora Alain fazia, e tinha um grupo de senhoras que fazia também.
Era bem legal. A Inês dirigiu muito tempo uma companhia de senhoras ali na Gamboa e trouxe elas para dentro do espetáculo. E a Grace já escreveu o espetáculo pensando nisso, que tinha a Débora Lã como atriz principal e tinha esse núcleo de senhoras, essas vizinhas. E é uma ideia reescrita, na verdade. E era uma equipe muito feminina. A gente tinha a Mina Quental no cenário, era eu e a Aninha que fazíamos a luz, e foi uma parceria ótima, porque a Ana já trabalhava com a Inês há muitos anos, eu tinha trabalhado com a Inês no Krum, que a Inês tinha trabalhado como atriz com a gente na companhia, e aí fui fazer com a Ana estava grávida, era difícil subir na cabine do Sérgio Porto, barriguda, e Joia montou com a gente, Juquinha montou com a gente. Sérgio Porto é um teatro muito legal, né, para fazer experimentos. Então a gente tinha, por exemplo, luz que saía por baixo da plateia, né? Esses dias a gente estava falando que não tinha cor, tinha um super de um vermelho, que saía um Malve 50, gelatina Malve 50, adoro. Saiu muitos refletores, muita lâmpada par foco 5 embaixo da plateia, aqui iluminando a cena, era bonito. A gente fez um cacho de lâmpada par, tinha um lugar que tinha um monte de lâmpada par, tinha um lugar que tinha um monte de globo, de espelho. Era um monte de instalação, na verdade. Foi muito bacana de fazer. E ter a parceria da Ana foi maravilhoso. Mas eu gosto de parceria. Assim como eu sou palpiteira, né? Eu gosto dos outros dando palpite nas minhas coisas também. Eu acho bom. Eu gosto. E quando você parte para uma criação a quatro mãos, como que essa parceria tem que funcionar para você? Eu acho que a gente tem que ter uma escuta, né? Uma proatividade. O que eu acho que eu não posso engolir a pessoa não pode me engolir. A gente tem que ter um respeito. E a gente tem que tentar chegar num acordo juntos. Eu tenho uma personalidade bem forte, então é bem comum que eu engula a pessoa. Mas a pessoa tem que ser um pouquinho durinha também, aí ela vem pra cima de mim. Sei lá, por exemplo, a gente fez uma parceria, eu, Claudinha de Bem e Priscila Costa, lá em Florianópolis, o ano passado, para fazer uma oficina. Nossa, foi muito legal, porque não combinava. Eu, a Cláudia de Bem e a Priscila, não dava certo. Era uma coisa, são 3 mulheres fortes, que cada uma queria uma coisa, e não foi um acordo, entendeu? Não foi uma coisa, ai, que bonitinho, elas são fofinhas, elas deram bem, não. Foi uma fúria, assim, era uma fogueira todo dia, era muito legal. Eu acho isso muito bom, na verdade. Claro que a gente não brigou, a gente não entrou, mas era conflituoso e era bom por ser conflituoso. Tivemos que amadurecer e crescer, inclusive nos nossos conceitos sobre como dar uma oficina, o que falar sobre, porque eu queria falar, por exemplo, sobre a ausência de luz, sobre o blackout. O blackout, para mim, é um momento de pesquisa bem sério, assim, na minha carreira, na minha história dentro da luz e dentro do teatro. E, sei lá, a Claudinha queria falar de dramaturgia da luz, queria falar sobre as suas fogueiras, fazer seus fogos, né, seus rituais de fogo. Priscila estava tentando entender a sensibilidade da pessoa dentro da luz, do ator dentro do espaço luminoso, então não tinha nada a ver uma com a outra, e a gente se batendo uma semana, mas foi incrível, assim. Um projeto super legal, né, que o Ivo Godoy mantém lá em Florianópolis, o Laboratório da Luz é incrível. Nossa, o pessoal tem a chance de ter aquele espaço, assim, um privilégio de ter aquele lugar e aquela movimentação de gente trabalhando lá, eu acho sensacional. Ó, o Rony Donizete está pedindo para você falar da luz da peça, isso te interessa? Ah, o Rony, querido. Isso te interessa? O espetáculo da Companhia Brasileira? Ah, o Rony está querendo me expor aqui, só porque eu estava em cena, né, Rony? O Rony está perguntando isso porque realmente foi um momento bem especial, assim. A gente sabe essas luzes que a gente não faz geral de frente? Sabe, né, que iluminador não gosta de geral de frente? Então, essa era uma peça bem desse estilo, assim. A gente estava nu em cena. Nós éramos 4 atores, os 4 estávamos nus em cena. Era uma peça pequena, de 40 minutos, era a história de uma família, uma geração de uma família que ia passando o tempo, era uma peça bem épica, ela é bem narrada, assim, mas
foi muito legal, porque era uma experiência que não tinha frente, a gente não tinha luz de frente, só tinha lateral e contraluz, só lateral e contraluz. Trabalhei muito com rebatimento, o chão era muito claro, era de MDF cru, então eu usava muito rebatimento, então a luz era muito doce, eu trabalhava com porcentagem, sabe lâmpada para 15%? Aquele âmbarzinho da lâmpada para 15%, muito difusor, era bonito. E era incrível estar em cena também. Ali eu tive 2 assistentes também para ficar do lado de fora, porque é uma loucura, gente, é uma loucura iluminar, tá dentro, tá fora, é muito legal. Tem uma outra grande colega que faz a mesma coisa que eu, que é a Lara Cunha, a Larissa Siqueira, ela usa esses 2 nomes. A Larinha também é atriz, é carioca, ela também é atriz e também opera luz, e às vezes ela fica nesse jogo duplo, de estar em cena e de estar na... Eu subi uma vez, nua, na cabine. Foi sensacional. Eu estava em cena, no ensaio geral, passando... Não, realmente... É que eu também não tenho muita dimensão. Eu estava no ensaio geral e o Henrique estava operando, estava ali terminando de gravar a luz. Sabe aqueles 15 minutos para abrir, assim? Passando os últimos detalhes, não sei o que, e deu um problema. O Henrique falou, Nádia, tá faltando uma cena, tá com um problema aqui e tal. Eu nem pensei, cara, eu saí do palco de salto alto, nua, subi o teatro inteiro, fui para a cabine. Quando eu entrei na cabine, eu fui direto para a mesa, não olhei para o lado, fui direto para a mesa. Não, pega aqui, não sei o que, puxa para lá, puxa essa cena, empurra essas 4 cenas para cá, enfia aqui no meio. Ah, beleza. Eu olhei para o lado, estava assim, o técnico de som, o outro técnico de som, o outro olhando para baixo, assim, tipo... Porque eu em cena nua, tudo bem, né? Eu tava no palco, protegida com a luz. Tal. Agora eu na cabine, com aquela luz branca da cabine, tipo, eles ficaram assim, tipo, como assim, minha senhora? A senhora sai daqui, a senhora tá pelada. Você já operou luz pelado? Eu já, viu? Eu não. Já gravou mesa pelado? Eu já gravei mesa pelado. Ó, tem alguém pedindo aqui, deixa eu ver quem é. É a Gabriela, ela tá pedindo para você falar mais um pouquinho, e isso me interessa também, essa sua pesquisa do blackout, o blackout como pesquisa. Essa é uma história bem interessante. Em 2010, na Companhia Brasileira de Teatro, a gente montou um espetáculo que chamava Vida. Ele era baseado numa pesquisa grande que a gente fez no trabalho do Paulo Leminski, né, poeta, escritor, curitibano. E o Vida foi um marco muito grande na nossa carreira como companhia. Foi onde a gente começou a circular muito, ir para São Paulo, ir para o Rio, participar de muito festival Brasil afora. E fez uma diferença muito grande na nossa vida. Dentro do Vida, a história é mais ou menos assim. Tem 4 personagens que estão ensaiando para um grande evento, para um show. Então, cada um deles toca uma coisa, uma música, e tem um dia que é o show. A gente fecha a cortina, entra canhão, e a gente troca de roupa, põe umas roupas de show, entra um contraluz azul com muita fumaça, um globinho de espelho, assim, tipo um negócio, vai acontecer um show aqui, vai ter um negócio. A gente toca 2 acordes e acaba a energia do teatro. Mas acaba a energia total do som, da luz de serviço, tudo, aquele blackout absoluto, dificílimo de fazer, aliás, hoje em dia. Porque tem luz de serviço, luz de escadinha, a luz celular, o blackout hoje em dia é praticamente impossível. Mas enfim, a gente tinha um blackout de 10 minutos. Um blackout absoluto de 10 minutos. E a gente continuava a peça, continuava dizendo, gente, vocês escutam a gente no escuro? Como é que é? Dá pra gente continuar? Não, então vamos continuar. E a gente continuava a peça, no escuro. Não, é o que vai resolver tal. Deve ter caído um negócio. E ir embora nesse escuro. E a gente começou a entender que o escuro, ele realmente provocava uma sensação interessante. A gente está acostumado que o blackout, ele é uma marca de convenção de início e de fim de alguma coisa. De início do espetáculo, normalmente quando apago a plateia, apaga o palco, e no final também, apaga a luz toda, fica todo o teatro escuro, e às vezes em silêncio, e acaba, e aí a gente aplaude. Então a gente tem sempre uma sensação de que o blackout é uma borda. E eu comecei a entender que não é só a borda, não é só acabou uma cena, ou acabou o espetáculo, ou vai começar outra coisa. Tem alguma coisa dentro do blackout, que é a minha imaginação trabalhando,
que é a luz, a imagem que eu, espectador, estou fazendo aqui dentro da minha cabeça. E aí a gente começou, eu e Márcio, a pesquisar como seria, por exemplo, um blackout num lugar inoportuno. Não no final da cena, mas no meio da fala de alguém. Não aquele blackout didático, burocrático, que realmente acontece no momento que tem que acontecer, mas que eles acontecem no momento imprevisto. E a gente começou a entender que tinham coisas muito legais que aconteciam dentro do blackout. E aí eu fui descobrir uma autora francesa, que é a Véronique Perruchon. Ela tem um livro maravilhoso que chama Noir, que eu espero que Nádia Luciani termine logo de traduzir, para que a gente possa ler em bom português corrente. Nádia está terminando o doutorado dela e logo vai terminar essa tradução de Noir. E ela conta a história da iluminação a partir do blackout. É muito legal porque, na verdade, a gente não faz luz se não tiver o blackout, né? A gente precisa do escuro para fazer a luz. Com certeza. Mas é que isso é tão óbvio que a gente não pensa sobre isso. É tão óbvio fazer um blackout no teatro. Vá fazer um blackout no teatro para você ver que inferno que é. É muito difícil com esses celulares malditos. Você sabe que a coisa que eu mais faço hoje em dia na companhia, cada vez que começa um espetáculo, eu vou para a plateia, na hora que a plateia entra, e vou de um em um, por favor, desliga o celular. Você podia pôr na bolsa, eu sou iluminadora do espetáculo, eu escolhi a luz que tem nessa peça, então eu gostaria que a luz dessa peça fosse a luz que eu escolhi, que eu gravei, e não a luz do seu celular na sua cara, ou na cara da sua esposa, ou do cara de trás. Será que você podia desligar essa bosta desse celular? Eu realmente faço esse trabalho, faço. Eu suo a minha camisa ali, 10 minutos com a plateia e peço de um em um, desliga o som, desliga a luz. Porque a luz do celular, ela acaba com o espetáculo. Ela destrói uma cena. Teve uma vez em Porto Alegre. Porto Alegre, você conhece o Teatro São Pedro, né? Sim. O Teatro é muito lindo, tem aquela forma de U, assim, né? Como é que chama aquilo? Que inclusive acabaram de mandar todo mundo embora, né? Ai, não me fala um negócio desse. Que tristeza. O André e a equipe inteira do André foram demitidos. É surreal. O André há 25 anos dentro do teatro. Mas, enfim, a gente opera, voltando, a gente opera a luz do São Pedro dentro da plateia. Porque a gente está junto com a plateia, naqueles mesmos níveis, né, de plateia aqui em cima na... Como é que chama aquilo, gente? Frisa? Não é frisa, é galeria. Falcão, não? Falcão, Galeria. Eu estava operando um espetáculo que chama Esta Criança, com Renata Sorrá, Minha Companhia. Um espetáculo super delicado, a luz bem... Era uma luzinha, entrava 10% de um elipso, assim, bem devagarinho na cara da atriz, no meio de uma trilha, uma cena toda acontecendo no escuro. E eu ali na mesa tentando ver o palco, né, meio deitada, assim, para conseguir ver lá o fundo do teatro. Subindo devagarinho aquele master, assim, todo feeling, né, respirando junto. A gente é maluco. A mulher do meu lado tira da bolsa um celular ligado. E ela me impede de fazer o meu trabalho, porque ela me impede de ver o palco. O que eu faço? Reflexo. Peguei, empurrei a mão dela contra o peito dela mesmo, assim, com o celular. Eu falei, você tá me atrapalhando. Certíssima. Mas eu bati na mulher, você não tem noção da violência com que eu fiz esse gesto. Mas é porque pra mim era uma geral de frente, ela tinha ligado, sei lá, 5.000 na minha cara, entendeu? Não era um celularzinho qualquer que ela tinha tirado do bolso para ver se estava no horário do remédio do anticoncepcional dela. Ela estava me atrapalhando, E onde é que ela estava, que ela não estava no teatro? Onde que ela estava, que ela não estava ouvindo aquela cena e vendo aquela cena, esperando aquela luz acender para ver aquela atriz? Onde ela estava? Enfim, eu conto isso assim com dor um pouco, porque eu sei que foi agressivo, mas eu sei que foi um reflexo, mas eu tenho uma tristeza muito grande de entender que as pessoas não têm mais esse tempo de observação, elas não têm mais esse tempo para escuta, né? Porque boa parte do nosso trabalho depende da escuta e da disponibilidade das pessoas de estar ali. A pessoa foi até o teatro, então, filho, fique aqui uma hora comigo. Tudo bem, a peça é uma bosta? Não, a peça não é uma bosta. Mas me ajude a fazer essa peça não ser uma bosta. Né? Você pode, pelo menos, enfiar teu celular na bolsa, já ajuda um pouco. Olha só, a gente tem mais 3 minutos e aí você fala o que você quiser,
Antes de você falar, eu quero te agradecer. Esse papo foi delicioso, foi uma aula, não de luz, mas uma aula de teatro, uma profissional completa. Fez o meu sábado muito melhor, você pode ter certeza disso. Bom, foi um papo divertido. Eu acho que esse seu papo iluminou, acho que todo mundo que está aqui. Então, para mim, realmente foi uma honra. E eu uso muito a generosidade, porque eu acho que neste período sombrio temos que... Eu acho que este ato é um ato generoso. O ato de estar aqui falando é um ato generoso. E, de alguma forma, iluminou um pouco a vida de alguém nessa quarentena. Então, muito obrigado. E agora tem 3 minutos para você falar o que você quiser. Eu que tenho que agradecer, Souza, porque, assim, como a gente também está há dias nessa faz, não faz, vem, não vem, eu fiquei alimentando esse momento aqui também, foi bem gostoso, porque eu fui lembrando de histórias. Eu falei, não posso esquecer de falar de tal fulano. Quando o César me perguntar tal coisa, eu tenho que lembrar de falar tal coisa. E foi muito legal, porque eu estou vivendo esse momento, essas 2 horas que a gente está aqui, sei lá, 2 semanas, é muito legal, porque você me manteve ativa essas 2 semanas para chegar aqui nesse lugar. Então, eu fiquei muito feliz mesmo de poder estar aqui. Eu assisti outras lives dos outros amigos, dos outros colegas de trabalho, estou achando o movimento todo muito incrível, muito bonito. E nós só temos a nós mesmos, então vamos nos ajudar e muito, né? Eu agradeço de novo muito você, Vilmar. A gente nunca trabalhou junto, mas a gente vai trabalhar. Se a gente não trabalhou junto, a gente trabalhou com alguém que já trabalhou com a gente, então a gente já trabalhou junto. Com certeza. Eu não consegui acompanhar aqui, gente, as falas da galera, as perguntas e os comentários. Cara, foi muita coisa. Não, e eu falo muito, e eu mexo demais, então desculpa se eu não respondi. Se quem quiser, manda mensagem, manda por WhatsApp, manda por aqui, no Instagram. Quiser perguntar mais coisas, pergunta. Sei que é uma alegria muito grande poder fazer isso aqui agora. Obrigada pela oportunidade de inventar esse negócio, esse encontro aqui. Muito legal. Belos dias virão pela frente. Né? Virão. Esses vídeos, eles vão ficar salvos lá no canal do IGTV, então vão ficar lá, estão lá. E depois eu salvo eles. Hã? É chique, agora tem IGTV. Não, então eu não sei, de repente do nada, ele não deixa mais eu salvar nos stories, e quando eu vou salvar, ele automaticamente manda eu salvar no IGTV. Muito e aí, bom. Mas aí o que é bom é que fica lá, né? Ele não sai de lá. Mas mesmo assim, eu salvo de lá e mando para o YouTube. Então vai estar no IGTV e vai estar no YouTube. Mas aí eu vou poder ver os comentários de todo mundo, né, no YouTube. Eu acho que você vai poder ver os comentários de todo mundo no IGTV, não? Eu vou olhar depois. Daí eu respondo. Eu não sei como que é. Olha, meu amor, muito obrigado. Fica bem aí em Curitiba. Eu também. Se cuida com esse frio. E muito em breve, todos nós estaremos juntos, ao vivo. E é isso. Obrigado, viu? Saudade do palco, né? Nossa! Nossa Senhora! Fiquem bem também. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, beijão. Valeu.